Os assuntos mais importantes para o Enem é a parte de energia. Aqui nós vamos estudar a energia mecânica, que eu estou chamando de EM. A energia mecânica é energia cinética mais a energia potencial. Vamos começar com o estudo da energia cinética. A energia cinética é devido ao movimento. E o que caracteriza o movimento na física é a sua velocidade. Então observe que na forma da energia cinética eu tenho mv ao quadrado sobre 2. Esse v ao quadrado é bem importante. Vamos pegar uma situação prática de energia. Quando se tem um acidente automóvel, toda energia serve para a destruição naquele acidente. Então, se eu venho numa determinada velocidade, eu tenho uma energia cinética, certo? Vamos pegar um exemplo. Se o automóvel vem a 60 km por hora, ele bate e tem uma energia. Se ele vier a 120, que é o dobro de 60, a energia vai ser o dobro? Não. Se eu dobrar a velocidade, como é o quadrado, a energia vai aumentar em 4 vezes. Por isso que se torna perigoso aumentar muito a velocidade na estrada. Porque cada vez que eu aumento a velocidade, me aumenta a energia ao quadrado. Isso significa que se eu triplicar a velocidade, a minha energia aumenta em 9 vezes, sempre ao quadrado. Aqui nós temos o teorema do trabalho-energia. Nós temos que trabalho é igual a variação da energia cinética, mas cuidado. Tu tem que ler no enunciado que é no plano horizontal. É aquele tipo de exercício que eu atiro um corpo e ele vai num sistema, né, de plano horizontal, freando até parar. Tá? Então tem que ser no plano horizontal, porque senão o trabalho é igual a variação da energia mecânica. Né? Mas essa fórmula é bastante usada nos exercícios e a gente tem que o trabalho é igual a variação da energia cinética, significa que trabalho é energia cinética final menos energia cinética inicial. Quanto equivale a energia cinética final? É massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, que é massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então aqui nós temos a parte da energia cinética, que é a energia devido ao movimento. Nós temos a energia potencial e nós temos dois tipos de energia potencial. A energia potencial pode ser gravitacional. A gente fala que a energia que depende da altura. Na realidade, a energia potencial gravitacional depende da massa, depende da gravidade e depende da altura. Mas geralmente a massa e a gravidade é constante, vai influenciar muito a questão da altura. Vamos ver um exemplo prático. Tu pega o teu celular e larga 4 dedos do chão. Ele vai cair, praticamente não vai acontecer nada. O mesmo celular, se eu aumentar uma altura de mais de 2 metros e largar no chão, ele vai se quebrar. Mas por quê? Só mudou a altura. Mas esta altura, conforme eu aumento a altura, me aumenta a energia potencial gravitacional. E essa energia que vai destruir o teu celular. Né? Isso também serve quando se pega um martelo e vai bater num prego, não pode bater assim. Tu tem que erguer o martelo. O que tu está fazendo quando tu ergue o martelo? Ou quem corta lenha, ergue o machado. Ele está aumentando a altura para ter mais energia, devido a essa altura que é energia potencial gravitacional. O outro tipo de energia potencial que nós temos é a energia potencial elástica. Como o nome diz, é para os corpos que são elásticos. Os corpos elásticos são aqueles que sofrem deformação. Tá? Geralmente a gente vai chamar de X a deformação no corpo e a maior parte dos exercícios que vai aparecer vai ser em molas. Então quando uma mola é deformada, que pode ser comprimida ou expandida, sofre uma deformação e vai ter uma energia potencial elástica, que nós chamamos de Kx ao quadrado sobre 2. Observe que a energia potencial elástica também depende da deformação ao quadrado. Então, se eu aumentar 3 vezes a deformação de uma mola, aumenta a minha energia potencial elástica 3 vezes, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Mas não necessariamente pode parecer na tua prova questão de molas, né? Porque a prova do Enem é uma questão mais prática. Pode ser um arco e flecha. Então, se eu tenho que deformar o arco, não é? Para ter uma deformação e ter uma energia potencial elástica para botar nesta flecha, que essa energia potencial elástica vai ser transformada em energia cinética e a flecha vai sair com velocidade. É lógico, se eu deformar mais o arco, se eu deformar pouco e deformar muito, quando eu deformo muito, eu tenho mais energia potencial para colocar no meu sistema. Consequentemente, vai ser transformado em mais energia cinética, a minha flecha vai sair com maior velocidade. Agora a gente vai ver o sistema conservativo. É um sistema ideal, mas é aquele que aparece mais em provas de física.
O sistema vai ser considerado conservativo quando não existir forças dissipativas, aquelas forças que dissipam a energia. Então, o que seriam forças dissipativas? Seriam força de atrito, forças de resistência do ar. Então, o enunciado vai me dizer que uma montanha-russa, por exemplo, que vai ser nosso primeiro exemplo, né, vai ser considerado que a montanha-russa não tem atrito, não tem resistência do ar. A gente sabe que na realidade não é assim, não. Uma montanha-russa, devido à grande velocidade que ela adquire, tem grande resistência do ar e também existe atrito das rodas com o trilho. Então aqui eu tenho um exemplo, não é? E nós sabemos que se o sistema é conservativo, o que vai ser conservado é a energia mecânica. Então eu tenho que a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B, que é igual a energia mecânica no ponto C, que isso é uma constante. Eu posso marcar mais pontos no meu exercício e todas as energias mecânicas nesses pontos vai ter o mesmo valor. Bom, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um carrinho no ponto A, ele já vai sair com uma velocidade, então não vai ser abandonado, né? Ele vai sair com uma velocidade e vai ter uma energia cinética, porque ele tem velocidade, e ele tem uma altura, e vai ter uma energia potencial devido à altura. Então observe que tem energia devido à velocidade cinética e tem energia devido à altura, certo? Quando ele descer, ele vai passar pelo ponto B e vai subir no ponto C. Esse meu exercício está perguntando qual é a velocidade que ele vai passar no ponto C. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a energia mecânica no ponto A e vou igualar com a energia mecânica no ponto C. Tu deve estar se perguntando, tá, mas por que eu não passo no ponto B? Por quê? Porque no ponto B eu não conheço os dados. Eu só sei a altura que é igual a zero, mas eu não sei qual é a velocidade que ele vai passar no ponto B. Então a estratégia é a seguinte, tu comparar aquele ponto que tu tem tudo, nesse ponto A aqui eu tenho a cinética, porque eu tenho a velocidade, e eu tenho a potencial, porque eu tenho a altura. E comparar com o ponto onde está a pergunta. A pergunta está no ponto C, por isso que eu vou comparar a energia mecânica no ponto A com a energia mecânica no ponto C. Como é que a gente vai fazer isso? Energia mecânica sempre é cinética mais potencial. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A. Já a energia mecânica no ponto C vai ser a cinética de C mais a potencial de C. Então, eu vou ter energia cinética de C mais energia potencial de C. Bom, nesse momento, o aluno já tem que saber as fórmulas da energia cinética e da energia potencial. A cinética é mv ao quadrado sobre 2 e a potencial que eu estou trabalhando é a potencial de altura, que é mgh. Então eu vou colocar aqui, qual é a cinética no ponto A? É a massa do carrinho vezes a velocidade de A ao quadrado dividido por 2. E a energia potencial no ponto A é devido à altura, que é mgh. Já a energia cinética no ponto C, que eu quero saber a velocidade de C, então ele tem energia cinética no ponto C, vai ser mvc ao quadrado dividido por 2, mais a potencial que ele tem também, porque ele tem altura, que vai ser mghc. Bom, observe que eu tenho massa em todas as parcelas, é um fator comum, né? Na faturação, na matemática, a gente chama de fator comum. Então eu posso eliminar a massa. Às vezes o aluno pergunta, professor, no exercício eu não tenho a massa do carrinho? Pode botar 5 quilos, 2 quilos, 20 quilos, porque vai acabar simplificando. Bom, colocando os valores que a gente tem no problema, a velocidade no ponto A é 5, vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dividido por 2, 5 ao quadrado dividido por 2, mais a gravidade é 10 e a altura de A é 15, então mais 10 vezes 15. Isto vai ser igual à velocidade de C, que é a minha incógnita, é o que eu não sei, a velocidade de C ao quadrado dividida por 2, mais a gravidade vezes a altura de C. A gravidade é 10 e a altura de C 10, né? Vezes a altura de C, que vai ser 5. Bom, aqui eu teria que fazer um MMC, eu vou fazer direto para a gente não perder tempo, tá? Vai ser 2, eu vou cortar, vou fazer o MMC geral. Então eu vou ficar com 5 ao quadrado, 25, mais 10 vezes 15, 150, vezes 2, 300. Aqui vai dar VC ao quadrado, mais 5 vezes 10, 50.
vezes 2 vai dar 100. Bom, aqui 300 com 25 dá 325. Menos 100 lá do outro lado, esse 100 passou para o outro lado da igualdade negativo, isto é igual à velocidade de c ao quadrado. 325 menos 100, 225 é igual à velocidade de c ao quadrado. Bom, para mim tirar esse quadrado aqui, tiro raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de 225 vai dar 15. Então eu chego que a minha velocidade em c é 15 metros por segundo. Então nós temos 15 metros por segundo. Agora a gente tem outro exemplo clássico de conservação de energia. Daí o aluno olha esses dois exemplos, aqui uma montanha russa e aqui uma bolinha com uma mola. O exercício no desenho muito diferente um do outro, mas vocês vão perceber que se resolve da mesma maneira. Observe o que eu vou fazer aqui. Eu tenho um bloquinho, um corpo aqui, uma bolinha, né? Que eu deformei a mola, eu apertei contra a mola. Eu vou chamar esse ponto A. O corpo está preso nesse momento. Se ele está preso, a velocidade dele é igual a zero. Ele vai ser liberado daqui a pouco. Claro que no enunciado tem que dizer que é desprezando os atritos, desprezando a resistência do ar. Então eu vou chamar de ponto A. Eu tenho a massa aqui de 4 kg e a constante elástica de 200 newtons por metro. E esta mola foi deformada 20 centímetros. Largo o corpo aqui, né? Eu libero o corpo, esta mola vai se abrir e no momento ela vai chegar no comprimento L, que é o comprimento natural da mola. Quando a mola está no seu comprimento natural, a deformação da mola é zero. Nesse momento que a mola se abre toda, ela lança a bolinha com uma determinada velocidade que vai ser a incógnita do nosso problema. Como que eu vou achar esta velocidade? Observe que no ponto A eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Mas em compensação a mola está deformada, então eu tenho energia potencial elástica. No momento que eu liberar esse corpo, essa energia potencial elástica ela vai ser transformada em velocidade, em energia cinética. E nesse momento que acabou a deformação, toda a energia potencial elástica foi transformada em cinética. Então eu vou fazer isso, a minha energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B, justamente porque a gente está estudando a conservação da energia mecânica, onde a energia mecânica nos pontos é uma constante. No caso da energia mecânica no ponto A, nós sabemos que a energia mecânica sempre é cinética mais potencial. Então tem aqui que a energia mecânica no ponto A vai ser energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A. E a energia mecânica no ponto B vai ser energia cinética de B mais energia potencial de B. Bom, vamos por partes. No ponto A, que é aqui em cima, eu não tenho velocidade. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Mas eu tenho energia potencial? Tenho. Agora não é mais de altura. Eu tenho energia potencial devido à deformação da mola. E a energia potencial elástica vale kXA ao quadrado dividido por 2. Já no ponto B, que é o ponto que a deformação da mola é igual a zero, não existe mais energia potencial elástica no ponto B. Mas eu tenho cinética, porque eu sei que aquele corpo vai ser lançado com uma velocidade. E se tem velocidade, tem cinética, que vale mVb ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui me mostra que a energia potencial elástica no primeiro momento foi transformada em energia cinética no segundo momento. Matematicamente, eu posso cortar o 2 com 2 e colocar os valores para a gente chegar no final do nosso problema. O K é a constante elástica, que nesse caso é 200. Pessoal, tome cuidado agora, é 200 newtons por metro. O exercício geralmente dá assim, ó, a deformação 20 centímetros. Tu não pode botar direto, porque se a constante elástica é newton por metro, tu tem que transformar isso para metro. Quanto vale 20 centímetros? Tu pode transformar assim, ó, 20, o prefixo cent é 10 na menos 2 metros. Ou simplesmente tu lembrar que 20 centímetros é 0,2 metros. E 0,2 metros é 2 vezes 10 na menos 1 metro,
que é justamente o que eu faço aqui, ó, 20 vezes 10 na menos 2, fica 2 vezes 10 na menos 1. Então, a deformação no ponto A é 2 vezes 10 na menos 1 elevado ao quadrado. A massa da bolinha foi dado de 4 quilos vezes o VB ao quadrado. Vamos agora executar o cálculo. Os 200 continuam aqui, o 2 elevado ao quadrado dá 4, e o 10 na menos 1 elevado ao quadrado dá 10 na menos 2. Isto é igual a 4 vezes VB ao quadrado. Como é multiplicação, né, dos dois lados, eu posso cortar esse 4 com esse 4. Eu fiquei simplesmente com 200 vezes 10 na menos 2. 10 na menos 2, se eu descer ele para a divisão aqui, fica 10 ao quadrado, que é 100. Vai ficar 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 vai dar 2. Ou simplesmente, muito aluno vai cortar o 10 na menos 2 com esses dois zeros. Eu fiquei que a minha velocidade no ponto B ao quadrado é igual a 2. Para mim achar a velocidade que ele foi lançado aqui, eu tenho que tirar aquele quadrado. Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, tirando raiz quadrada de VB ao quadrado da velocidade no ponto B, e raiz quadrada de 2 vai ficar exatamente raiz de 2 metros por segundo. Tá? Se no enunciado falar que raiz de 2 vale 1,41, essa seria a resposta. Mas pode deixar dessa maneira, a velocidade no ponto B vai ser raiz de 2 metros por segundo.